Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. O Congresso Nacional, nas últimas semanas, deu mais uma daquelas demonstrações que envergonham a classe política brasileira. A absolvição, por ampla maioria, da deputada federal Jaqueline Roriz foi símbolo do absoluto desrespeito com os conceitos de ética e de probidade que devem orientar as ações dos agentes públicos. A deputada, filmada recebendo propina, confessa de que havia recebido aqueles recursos indevidamente, foi absolvida e, o que é mais grave, encerrada a votação, nós não sabemos quem foram os deputados que votaram pela absolvição e os que votaram pela cassação da deputada, porque estão protegidos pelo manto do voto secreto. Eu, durante muito tempo, questionei se o voto secreto não era realmente adequado em algumas votações nas casas legislativas, em especial na votação para a escolha da mesa diretora e nas votações para a escolha do governador tampão ou do prefeito tampão no caso de vacância nos últimos 2 anos do governo. No entanto, depois de muita reflexão, de procurar algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e de uma leitura apurada do que estabelece o parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição Federal, eu tenho a mais absoluta convicção, deputado Zé Ricardo, de que o voto secreto nos parlamentos é uma excrescência e um absurdo para proteger quem quer esconder o seu voto para a sociedade, em qualquer que seja o tema colocado em apreciação. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal diz textualmente que todo poder emana do povo e é exercido por meio dos seus representantes ou diretamente. Portanto, a função exercida aqui por nós é uma função de representação. Quando nós votamos neste parlamento, o conteúdo desse voto é completamente diferente de quando eu voto como cidadão para escolher os nossos representantes. Porque como cidadão, quando eu vou para a urna, eu voto por mim mesmo. O voto é único, eu não represento ninguém. Diferente aqui do parlamento, em que cada voto é dado em representação. O voto para escolher o presidente e a mesa diretora é dado em representação dos eleitores. O voto no veto do governador é dado em representação dos eleitores. O voto para escolher o governador tampão, no caso de vacância no segundo biênio do mandato, é voto em representação. Portanto, se todos os votos nesta casa são dados em representação, aos representados deve ser garantido o direito de conhecer o voto de cada um dos parlamentares. Portanto, eu penso que esta casa deve seguir o rumo já tomado por algumas casas legislativas do país. A Câmara Municipal de Manaus, inclusive quando da gestão na presidência do deputado Marco Antônio Chico Preto, acabou com todas as formas de votação secreta. A eleição da mesa diretora é aberta, eleição de cassação de vereador é aberta, qualquer votação na Câmara Municipal de Manaus é aberta. A Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins aprovou votação aberta para todas as matérias. Foi questionada no Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que isso feria o princípio da simetria. E o Supremo Tribunal Federal, num voto do ministro César Perluso, entendeu que não é aplicável o princípio da simetria nesses casos e que cada casa legislativa tem autonomia legislativa para decidir a forma de voto em todas as matérias que orientam a sua casa. Portanto, por conta disso, eu estou
apresentando hoje, em conjunto com o deputado Chico Preto e o deputado Luiz Castro, uma proposta de emenda constitucional. Já conto com a assinatura também do deputado José Ricardo, do deputado Josué Neto, que já se comprometeu também a assinar a proposta de emenda constitucional, para que nós possamos acabar com o voto secreto na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para que todas as votações sejam votações abertas. Eu tenho certeza de que todos nesta casa têm absoluta, a deputada Conceição também se compromete de ser uma das signatárias da proposta, deputado Tony, que também conversamos no início da sessão, para que todas as votações sejam abertas. Aqui nesta casa não há constrangimento e não houve constrangimento nos momentos em que a bancada de oposição votou com uma proposta do governo, como por exemplo no plano da UEA e em várias outras propostas que tramitaram nesta casa. Como não houve constrangimento do deputado Sidney Leite da bancada de situação, quando discordou de determinada proposta, votou contrário. Não houve constrangimento desta casa quando aprovou um projeto e, reconhecendo o seu erro, depois aprovou o veto do governador em relação à questão dos procuradores. Portanto, aqui nesta casa, nos 24 deputados, não há ninguém procurando esconder-se sob o manto do voto secreto. A todos os deputados que assumem as suas convicções perante a sociedade, com os ônus e os bônus que essas posições possam acarretar para a sua vida pública. Portanto, eu quero propor que esta casa assuma como um projeto coletivo, como um projeto de todos, tramitando com a maior urgência possível, para que nós possamos acabar com a aberração que é o voto secreto no parlamento. E são poucas as hipóteses de voto secreto nesta casa. O voto secreto aqui existe apenas para escolha de governador tampão no caso de vacância no segundo biênio, votação de veto do governo, escolha de membros de conselho, cassação de parlamentares e representantes do Tribunal de Contas. Portanto, veto já falei. Portanto, votações em que ninguém tem a pretensão de esconder-se sob o manto do voto secreto. Aqui nós temos homens e mulheres que assumem as suas posições, que assumem os seus votos perante a sociedade. Portanto, entendendo que o fim do voto secreto é a mais absoluta adequação e coerência desta casa com o que está estabelecido no parágrafo 1º, com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, de que todo o poder emana do povo, de que nós aqui somos meros representantes desse povo e, portanto, de que os representados têm direito de saber como vota cada um dos seus parlamentares, é que eu quero contar com o apoio de todas e de todas para que nós possamos aprovar com urgência a proposta de emenda constitucional e acabar com o voto secreto na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.